Boa noite. A paz do Senhor. A nossa igreja, ela está bem mudada, né? Ela tem uma parte mais idosa e tem uma parte mais nova. Mas vocês já ouviram falar em Jimmy Swaggart? Ai, gente, é só os velhos que conhecem ele. Que vergonha, gente. Oh, meu Deus. Mas, Dudu, tá chegando nos 40. Quem é antes disso, nunca ouvi falar desse cara. Esse cara foi um grande pastor assembleiano que morava lá em Louisiana, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Batomushi. E ele foi um pregador da palavra do Senhor. Nós, quando vamos estudar a palavra, nós gostamos de ouvir bons pregadores. Nós gostamos de estudar e perceber o que eles falam, conferir o que está na Bíblia. Eu espero que vocês façam a mesma coisa quando eu prego para vocês. Confiram se o que eu estou falando está na Bíblia. Porque o que não tiver, o que você faz? Joga fora. Não serve. A Bíblia continua sendo o nosso livro de regra e prática. E Jimmy Swaggart, ele começa uma das suas mensagens na década de 80. Eu era novinho, tá, gente? Eu era muito novinho, mas eu vi depois a mensagem pelo YouTube. Então não foi ao vivo e nem a cores, foi depois. Mas ele diz que nós precisamos de constante purificação. Você vai pecar, você não deveria pecar, o mundo te leva a pecar, o seu trabalho te leva a pecar, os seus amigos te levam a pecar, e por isso nós precisamos de constante de purificação. E ele dizendo na sua mensagem, nós precisamos estar em uma igreja, nós precisamos congregar, nós precisamos ouvir de Deus, nós precisamos falar de Deus, para que esse mesmo Deus, abundando no nosso coração, faça uma obra em nossa vida. E aquilo me impactou. Porque realmente nós estamos vivendo dias assim. Dias onde não é fácil. E eu fico imaginando, isso era na década de 80. Nós estamos em 2023, olha só. E a mesma mensagem de 40 anos atrás parece que está sendo falado aos nossos dias hoje. E um texto dessa mesma mensagem dele, que eu quero estar repetindo com os irmãos, é o texto de João, capítulo 13. Embora eu não vá fazer os pontos que ele fez, porque eu louvo a Deus que a mensagem do Senhor é progressiva, então o tempo vai passando, ela parece que vai melhorando a cada vez, boas coisas vão aparecendo e a gente vai adaptando. Olha o que vai dizer em João. Colocaram meu nome completo. Valeu, Luquinhas. João 13. Coloca na tela, Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Só até aí, Lucas. Só mais uma, por favor. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Eu não sei como anda a sua semana. Foi a primeira pergunta que eu ouvi essa manhã ao entrar nessa igreja. Meu pastor falou, Samuel, como é que está a sua semana? Eu não sei como é que está a sua semana. Mas essa era a última semana do nosso Senhor Jesus nessa terra. Ele havia tido uma entrada triunfante no domingo.
as pessoas gritavam Hosana, Hosana nas maiores alturas. Ele tinha tido uma segunda-feira de purificação do templo, onde mais uma vez ele entra no templo, na casa do Senhor, e ali na segunda-feira ele começa a purificar o templo, tirando os cambistas que ali negociavam dentro da casa de Deus. Ele teve uma terça-feira no qual ele comeu na casa de um homem, conhecido como Simão, e na casa desse homem tem uma mulher que unge a sua cabeça e lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Agora está vivendo a quinta-feira, um momento íntimo com os seus discípulos, porque ali ele estava celebrando a Páscoa. E aquela seria a última ceia. E o texto nos fala que Jesus sabia disso, que havia chegado o momento dele voltar para o Pai. Eu fico imaginando, irmãos, imagina eu sabendo que eu vou morrer amanhã. Pegaria o meu filho mais velho, falaria, Mateus, olha só, a situação é complicada, arruma a casa, porque amanhã, a partir de amanhã eu não estarei mais, a responsabilidade é sua. Pegaria a minha esposa e falaria, Bel, olha só, eu te amei o máximo que eu pude, mas a partir de amanhã eu não estarei, não chores. E case de novo. Porque viúvo é quem morre. E você ainda é uma mulher nova, continue feliz. Olharia para meu filho do meio e falava, cara, tu é o mais complicado, aprende, toma atento, responsabilidade, ajuda seu irmão. Olharia para a minha filha e dizia, você foi um presente de Deus na minha vida, mas toma cuidado com o seu temperamento. Faria um discurso de despedida. Repetiria com ele todos os versículos da Bíblia, conhecidos e não conhecidos, porque eu precisava fundamentar eles, saber se eles estavam prontos para a minha partida. Jesus, em contrapartida, ele fez ao contrário. Mesmo ele sabendo que o que lhe aguardava era a cruz, ele olha para os seus discípulos, ele não começa um novo sermão, ele não começa uma nova explicação. Ele parte para uma atitude. Uma atitude no qual ele mesmo sendo o mestre, ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo o Salvador da nossa humanidade, da vida deles e da nossa vida, ele se cinge e ele começa a lavar os pés dos discípulos. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto se chama serviço. O nosso Deus foi exemplo para nós de um ser que veio para esta terra não para ser servido, mas para ensinar o homem a servir. Quando eu olho Jesus ali, ajoelhado, lavando os pés, eu fico admirado, porque ele lavou o pé de todos. Judas estava lá? Estava lá. Só que o versículo 2, ele vai me dizer que Judas estava lá, e Judas já tinha colocado no seu coração, através de Satanás, traía Jesus. E mesmo assim, Jesus amava ele. Irmãos, nos nossos dias é difícil amar quem nós amamos. Como assim, pastor? Quantas vezes dentro da tua casa você quer matar teu filho? Você diz que ama. Você diz que ama, mas tem dia que dá vontade de voar no pescoço. Tem uma coisa bem interessante dentro da minha casa. Às vezes eu falo para meus filhos, agora eu sei, porque no reino animal, os pais comem os filhotes. Agora eu sei. Porque tem dia, irmãos, que não é fácil. E eu estou falando de pessoas que eu amo, estou falando de pessoas que eu daria a minha vida de olhos fechados. Jesus está lavando os pés de um homem que ele sabia que em poucos minutos ia caí-lo. E o texto está nos dizendo que ele não estava apenas servindo com ódio, com raiva.
Ele não estava servindo ali na prepotência de dizer, só porque Deus mandou. Não, ele estava fazendo em amor. E o texto está me dizendo que ele amou até o último segundo aquele que ia trair ele. Serviço. A mensagem dessa noite só tem 2 pontos. O primeiro é esse: serviço. Tem uma fala de Mahatma Gandhi que ele vai dizer: se você não vive para servir, você não serve para viver. Irmãos, esse é o lema do cristão. Olha o que Mateus, versículo 28, a partir do 19 e 20, vai dizer: portanto, ide e fazei, dá trabalho. Fazer discípulo dá trabalho demais. Porque fazer discípulo não é apenas você sentar com ele, explicar a ele. Fazer discípulo é você andar junto com ele. Fazer discípulo foi o que nosso Senhor Jesus fez. 3 anos e meio comendo junto, andando junto, dormindo em grupos, anunciando o evangelho. Portanto, ide e fazei discípulo, e a nossa função ainda é maior, de todas as nações. Serviço. Deus, antes da fundação do mundo, nos chamou para este momento, para servirmos essa humanidade caída, a reconhecer que existe um Deus que pode transformar vidas, assim como Ele transformou a minha e a sua. Era a última semana. A cruz aguardava o nosso Senhor, mas Ele ainda teve tempo de sentar com os seus discípulos, não para dar um novo sermão, mas para dizer: nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para entendermos que quando nós nos humilhamos, é que nós somos exaltados. Irmãos, aqueles que estudaram um pouquinho mais de teologia vão entender que essa função era do pior serviçal da casa. E se a pessoa tinha escravos, era do escravo que ela odiava, de colocar ele para lavar o pé dos convidados. E agora nós estamos vendo, não é uma pessoa apenas, não é um ser humano comum, não é um grande mestre, mas é o nosso próprio Deus, ajoelhado, limpando os pés dos seus discípulos, para ser exemplo no serviço. O segundo ponto dessa noite, a gente não pode deixar de falar, que isso tudo ele fez, para mostrar aos discípulos que o maior seria o menor, para dizer que aquele que quisesse estar à frente, que fosse o que fosse abrir as portas, serviço. Mas isso tudo em amor. Segundo ponto dessa noite, o amor. Ainda que eu falasse, 1 Coríntios 13, a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, o que aconteceria? Nada, nada, nada. Seria como o metal que soa, como o sino que tine, não serve para nada. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes, mas não tivesse amor. Amados irmãos, hoje nós estamos vivendo dias complicados. Complicados por quê? Porque o serviço, além dele estar se afastando da igreja do Senhor, ao ponto dela querer ser servida pelo próprio Deus. Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Se o Senhor não me der, eu infelizmente não vou mais nem andar com o Senhor, não aceito isso. Cadê a humildade? Tem muita gente abandonando o amor. A igreja de Éfeso, representada lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, fazia, acontecia, ensinava, pregava, mas tinha esquecido do básico. O amor.
O amor. Esse amor que não pode faltar na nossa vida. E é o que está querendo fazer falta nos nossos dias. Irmãos, como está difícil amar. Como diz a palavra, a espada é cortante, né? Corta aí, corta aqui. Como é difícil amar nos nossos dias. Eu conversava com a Ana pela manhã e ela dizia, pastor, a EBD, quando você falou dos conflitos, foi bem interessante, porque eu estou sofrendo um conflito dentro do meu trabalho. Tem um homem que me odeia e eu não consigo amar ele. E o que eu fiz? Pedi a Deus que Deus desse uma solução. O que Deus fez? Mudou o homem de setor. O que eu fiz? Dei glória a Deus, aleluia. Mas quem voltou essa semana para lá? Aí eu, Ana, não mata ele não, tá? Continua orando. Nós nunca fomos tão perseguidos, irmãos. Nós nunca fomos tão odiados. E a tendência é melhorar? Não é não. A tendência é piorar. E o próprio Senhor Jesus havia dito isso. Que se perseguiram a Ele, muito mais perseguiriam a nós. Mas Ele não nos deu o direito de não amarmos essas pessoas. Ele continuou falando, amai-vos uns aos outros. E o pior, Ele eleva o nível do amor, conforme eu vos amei. Se o nosso Senhor Jesus deu a própria vida numa cruz, para que todos nós fôssemos perdoados, Ele está dizendo, aprenda a sofrer as consequências em amor. Pastor, mas é doloroso. É verdade, dói. Pastor, mas é complicado. É verdade, machuca. Mas Romanos 8,18. Põe, por favor, Lucas. E aqui eu encerro a mensagem dessa noite. Romanos 8,18 vai dizer, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, ame, porque o que você está passando é um pequeno espaço de tempo. E o que você vai viver ao lado do Senhor não tem limite de tempo. Eternidade não tem fim. Não troque a eternidade com Deus por sentimentos raivosos. Não troque a eternidade com Deus por uma boca maldicente, que amaldiçoa ao invés de abençoar. Não troque uma eternidade com Deus por um serviço que você deveria fazer em amor e humildade. Mas agora que seu coração é entristecido e enraivecido, você não quer mais. Por isso que Jimmy Swaggart falava que nós precisamos de constante purificação. E nós conseguimos isso, irmãos, quando estamos nesse corpo que chamamos de igreja. Eu tenho o privilégio de vir na igreja aos domingos, eu tenho o privilégio de vir à igreja às quartas, e mesmo assim, eu ainda erro. E às vezes eu falo, Senhor, eu podia ter mais culto mais vezes, para ver se eu diminuía os meus erros, os meus pecados. Porque é o tempo todo, irmãos, que nós somos bombardeados. Mas eu quero te dizer essa noite, que o nosso Deus se fez homem. Que o nosso Deus, Ele amou cada um de vocês. Que o nosso Deus, na última semana da sua vida, não teve medo da cruz. Ele olhava para a cruz, ele continuava andando para a cruz. Porque o nosso Deus, quando ele via a cruz, ele não via um local de maldição, ele via cada um de nós, e ele sabia que o tempo presente do seu sofrimento não se compararia à salvação que ele trouxe para cada um de nós. E em amor, ele nos salvou. Então, igreja do Senhor,
que a gente possa viver uma vida de serviço em amor a esse Deus que nos amou primeiro. Que Deus te abençoe.